Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Hoje a gente vai falar com Marcela Mendes sobre nutrição no controle da ansiedade. Marcela Mendes, que é nossa palestrante. Olá, sejam bem-vindos. Maíra, Janine. Boa noite. Hoje o nosso papo vai ser super especial e super importante. Boa noite, Fê. A gente vai falar de nutrição no controle da ansiedade com Marcela Mendes, que é nossa palestrante. Eu vou convidar a Marcela aqui para participar. No consultório mesmo, atendimento particular, hoje remotamente, né? A gente está fazendo por online, mas quando tudo resolver, eu volto para atendimento presencial. Mas além da clínica, eu atuo também na área de marketing nutricional, que é uma grande paixão, assim, na minha vida, porque eu amo a comunicação, eu amo falar, eu amo ensinar as pessoas. Então, da mesma forma que eu fiquei muito feliz em aprender sobre a nutrição, em aprender sobre os alimentos e o que eles nos propõem, eu fico muito feliz em passar isso adiante. Porque eu acho que todo mundo tem que saber, né? O que é que aquele alimento. A Marcela é nossa palestrante, ela também vai dar uma oficina no Elos. Olá, Oi, Beca, tudo bom? tudo bem com você? Tudo na paz também, prazer te receber aqui. Ah, prazer é todo meu. Estou super feliz pelo convite. Oi, pessoal, boa noite. Aliás, eu estou muito feliz desde o começo, né? Você foi uma das primeiras que a gente foi aí para fazer parte do grupo e tá junto desde então nessa corrente. Então, é só estar presente aí no Elos. E eu gostaria, antes de mais nada, que você então se apresentasse para todo mundo que está Uhum. assistindo a gente, contasse um pouco de você, sobre a sua história. Claro, vamos lá. Bom, gente, meu nome é Marcela, eu sou nutricionista há quase 10 anos, então já atuo na área há quase 10 anos. Atuo hoje em áreas diferentes, né? Então eu sou super agitada, dinâmica, adoro fazer várias coisas. E então eu atendo hoje na área clínica, né, em consultório mesmo, atendimento particular. Hoje remotamente, né? A gente está fazendo por online, mas quando tudo resolver, eu volto para atendimento presencial. Mas além da clínica, eu atuo também na área de marketing nutricional, que é uma grande paixão, assim, na minha vida, porque eu amo a comunicação, eu amo falar, eu amo ensinar as pessoas. Então, da mesma forma que eu fiquei muito feliz em aprender sobre a nutrição, em aprender sobre os alimentos e o que eles nos propõem, eu fico muito feliz em passar isso adiante. Porque eu acho que todo mundo tem que saber, né? O que é que aquele alimento que você leva para o seu corpo traz de benefício para a sua saúde ou de malefício também, né? Então, eu acredito que não sei se é um dom, mas é um privilégio da minha parte poder ensinar isso às pessoas, poder ensinar o quanto a alimentação faz bem, né? Então, nessa área de marketing nutricional, eu tenho essa facilidade, né, de ter portas abertas para ensinar pessoas sobre saúde, sobre alimentação, sobre diversas áreas da nutrição, sobre doenças, né, o papel da nutrição dentro da prevenção e até tratamento de doenças. Então, a área de marketing me proporciona isso. E tem um outro braço aqui também do que eu gosto muito de fazer, que é a culinária, que é a cozinha. Então, assim, eu amo de paixão, estar na cozinha, preparar receitas assim, gosto muito da criação mesmo de receitas, de substituir, acrescentar ingredientes e trazer aquela receita para um universo mais saudável. E por quê, né? Porque eu quero que as pessoas também possam enxergar a alimentação saudável como prazerosa, né? Então, eu já ouvi muitas pessoas, inclusive pacientes, me falarem muito isso. Poxa, eu não vejo prazer na alimentação saudável, ou a alimentação saudável não tem sabor, não tem cor, não é visivelmente bonita.
E é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que não é assim, que dá para ser gostosa, que dá para ser bonita, e mesmo assim ser saudável. Então, a cozinha me deixa muito feliz, é uma outra área minha de atuação, assim, que eu gosto bastante. E o porquê, né, Beca? A gente conversou muito sobre o evento, que é lindo, né? Esse festival é incrível. Eu fiquei extremamente feliz quando eu recebi o convite, porque faz parte, né? A alimentação, ela faz parte de tudo isso. É a nutrição do corpo, da mente, do espírito, tá tudo relacionado. Então, eu estar aqui é um privilégio gigantesco perto de profissionais incríveis também que estão participando. E aí a gente entrou numa discussão, né, sobre o que trazer. Que tópico da nutrição a gente poderia acrescentar, que seria válido, que seria interessante dentro do contexto. E aí me veio, assim, em pouco tempo até, na nossa conversa, o tema ansiedade. Eu falei, poxa, a gente está num momento, eu acredito que mais que propício para falar sobre ansiedade, não é? Então, Quem é que assim, não, Oi? quem é que não tá ansioso hoje com essa quarentena? Não, e assim, Beca, quem não tá, ficou, né? Em algum Exato, momento, exato. né? E assim, e outra coisa, quem não tá, ficou, ou está, ou vai ficar. Porque a ansiedade é um estado que convive com a gente. A gente é ansioso por não saber o que vai acontecer, ou por esperar uma situação do futuro, né? Então, todos somos ansiosos. A questão, o grande problema tá quando essa ansiedade, ela deixa de ser saudável. Aí que mora o problema, né? Porque ela começa a trazer pra gente consequências ruins. Então eu falei, poxa, eu acho que esse é o momento da gente falar sobre o assunto abertamente, né? Porque eu entendo que muita gente não fala também sobre o assunto, não fala às vezes por medo, por vergonha, por não saber que sofre de ansiedade também, né? E aí eu acho que a gente tem que Uhum. falar, tem que falar abertamente e mostrar que a ansiedade não necessariamente precisa ser tratada com medicamento, né? Não muitas vezes é claro, né? A gente tem que tratar com medicamento, ela pode progredir para uma doença, mas se a gente pensar na ansiedade, no que diz respeito à maior parte da população em que as pessoas estão vivendo hoje, a gente consegue sim, com a alimentação, pelo menos melhorar os sintomas, sabe? Causados pela ansiedade, que vem como nervosismo, que vem como estresse, que vem com uma baixíssima qualidade de sono, ou uma compulsão alimentar, né, Beca? Que eu acho que isso é uma coisa que eu ouvi demais em atendimento online, pessoas me procurando e pessoas falando, Marcela, eu aumentei demais o meu consumo. E de carboidratos, de doces principalmente, né, que são gatilhos aí quando a gente fala de ansiedade, mas aumentou a compulsão alimentar. Porque a ansiedade, ela tá muito ligada à fome, à compulsão. E eu falei, é isso. Então, gente, quando o meu papel aqui e a minha ideia é trazer a nutrição dentro do cenário da ansiedade como papel preventivo, né? Como é que essa alimentação, primeiro, está afetando negativamente essa ansiedade e como é que os alimentos podem nos ajudar a prevenir a controlar a ansiedade também. Então, tá tudo conectado. Faz tudo muito sentido e por isso a gente resolveu trazer, né, para falar sobre esse assunto no nosso evento, no nosso festival. Exato. Você sabe que até eu mesma, assim, tô precisando de uma consulta contigo, né? Que nesse tempo de quarentena também a minha ansiedade aumentou, né? Sabe que eu sou produtora de Uhum. eventos também, tô tá aí sem trabalho. E essa compensação que a gente faz achando que comer uma barra de chocolate, se comer uma pizza, vai resolver o problema, né? Mas o que que surge de efeito quando a pessoa faz isso, né? Porque a gente tem meio que sente um prazer momentâneo, né? Mas o que que acontece de fato o que que acontece em relação a essa ansiedade, em relação a isso, dessa questão também do cérebro?
é o segundo cérebro, o intestino e tudo mais, né? O que Isso. acontece no cérebro quando a gente, que nem eu faço muitas vezes, estou comer uma barra de chocolate achando que vai resolver. Sim. Não, primeiro, eu já achei lindo você dizer que intestino é segundo cérebro. Eu falo isso para todo mundo. Eu falei, gente, se eu na vida puder ensinar alguma coisa para alguém, é que intestino é segundo cérebro. O que significa isso? Que você tem que cuidar demais e que você tem que dar uma importância gigantesca para esse órgão que é tão importante. Então, primeiro passo é isso, é cuidar, né? Mas voltando à sua pergunta, né? O que acontece? Na verdade, a gente entra num sistema de compensação e que a gente chama de ciclo vicioso do açúcar, Beca. Por quê? O que acontece? Na ansiedade, ela é muito gerada pela liberação de um hormônio chamado cortisol. Que a gente conhece cortisol muito pelo hormônio do estresse, né? Então, você já pode fazer a conexão de estresse com ansiedade também. Então, pessoas estressadas são mais ansiosas. E o inverso também é verdadeiro, né? Pessoas mais ansiosas também são mais estressadas. Mas essa liberação de cortisol acaba gerando também uma resposta no nosso organismo de compensação e de busca por doces e carboidratos. Porque o que acontece? Isso está muito relacionado também a um neurotransmissor, né? Uma substância chamada serotonina. Tá? Que ela está muito relacionada com a sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade, de regulação do humor, né? Então, o que acontece? Acontece um descompasso dessa produção de serotonina e a pessoa fica, além de mais ansiosa, ela fica e mais estressada, isso gera uma compulsão alimentar. Só que essa compulsão alimentar não é uma compulsão por alface, por legumes, verduras, não é, nunca é, né? É uma compulsão por açúcar. Por quê? Porque o cérebro ele é extremamente inteligente. O que ele pensa? Eu preciso de uma carga rápida de energia. Para quê? Porque o açúcar ele te dá essa euforia, né, no organismo, te dá essa sensação de prazer e felicidade momentânea. Aí que tá o problema também. Por quê? Essa sensação de euforia, ela acontece pela quantidade elevada de açúcar que sobe no seu sangue. Só que, ao passo que esse açúcar sobe rapidamente no seu sangue, ele cai rapidamente também. Por isso que é momentâneo. Por isso que ele tem uma durabilidade muito curta. E aí que tá o problema. Porque quando cair esse açúcar no sangue de novo, o que vai acontecer? Ele vai te pedir açúcar novamente. Aí você começa a entrar num ciclo vicioso, né? Porque você consumiu açúcar, aquela felicidade aconteceu, né? Mas depois cai esse açúcar no seu sangue, você entra ali numa oscilação de humor novamente, e aí o seu corpo vai te pedir energia rápida de novo. Entende? Então você fica assim, ó, viajando num ciclo vicioso de açúcar. E isso, a sua ansiedade nunca acaba. O seu estresse nunca acaba. E aí que tá o problema. A gente tem que entender que tipo de carboidrato é mais interessante para evitar esse pico de açúcar no meu sangue. Posso doce? Posso chocolate? Pode, mas vamos pensar no chocolate, que é mais famoso, né? Na hora do estresse, da ansiedade, todo mundo procura. Vamos buscar um chocolate que tenha, por exemplo, 70% de cacau. Porque a gente sabe que um chocolate com maior porcentagem de cacau, ele tem mais antioxidantes. Vai ter menos açúcares, vai ter menos aditivos. E isso vai ser legal, porque aí você também não vai entrar nessa compensação, nesse ciclo vicioso do açúcar. Então, são estratégias, sabe, que a gente pode fazer para ir controlando isso. E aí a gente consegue voltar no que você comentou antes, né, sobre o intestino. Por que acontece? A serotonina, que a gente falou agora há pouco, que é a substância relacionada com a sensação de prazer e bem-estar, ela precisa ser produzida também a partir do triptofano que a gente consome da alimentação, né? Que é uma outra substância, que é um aminoácido. E esse triptofano precisa ser absorvido no intestino saudável. Então, se meu intestino não está saudável, eu não consigo absorver adequadamente esse triptofano. E se eu não absorvo ele adequadamente, eu também não consigo produzir serotonina. Então, de novo, eu entro numa situação de estresse, de ansiedade, de compulsão,
sabe? Então, é uma coisa atrelada à outra, nunca é um motivo só. Por isso que a nutrição, ela é importante nesse cenário, sabe? E um profissional nutricionista é importante, porque não é só você trocar a barra de chocolate ao leite por uma barra de chocolate 70% cacau. É cuidar do seu intestino com bons probióticos, bons pré-bióticos também, que são fibras ali que interagem no intestino. É você ter uma boa qualidade de sono, é você fazer uma prática de atividade física. Então, um ponto muito legal que a gente associa até com os profissionais do evento é a meditação. Extremamente importante para reduzir a ansiedade, para reduzir estresse. Então tá muito, muito atrelado. Então todas as minhas consultas eu falo, olha, precisa buscar um profissional da atividade física para se exercitar, precisa fazer alguma outra atividade que te traga prazer, que te faça respirar, porque muitas vezes falta isso, né? Você desconectar um pouco, você voltar para dentro de si, respirar, meditar, buscar alguma maneira de você se reequilibrar, né? Porque a gente está tão ligado no estresse do dia a dia, no trabalho, na correria, em estar em casa, né? Muitas pessoas trabalham em casa, não podem sair. Quem sai também, Beca, sai com a preocupação, né? De ter um vírus lá fora, da contaminação, ou de voltar para casa. Então tá todo mundo já dentro desse círculo estressante, né? Sim, fica tenso o tempo todo, né? E aí, se não para, não se alimenta direito e não respira, vai aumentando também essa ansiedade, né? Eu vi que Exatamente. a Camila Azul, ela comentou que quando ela tá ansiosa, ela não tem vontade de comer. Eu acho isso uma bênção. Eu acho isso um privilégio. Ai, meu E Deus. aí, quando tô ansiosa, assim, eu pratico já há uns anos a meditação, que me ajuda muito, né? Mas o que pode ajudar, além da meditação? Por exemplo, horário, né? A pessoa que não pode ficar sem chocolate, que precisa de um carboidrato. O que você recomenda nesses horários, assim? Porque eu já ouvi também gente falando, além desses horários, até no que comer no horário. Por exemplo, se você vai comer uma fruta na hora do almoço, é melhor você comer a fruta antes e depois a refeição. Como é que funciona esses horários? O que é melhor para que a gente diminua também essa ansiedade no dia a dia? Uhum. Tudo está relacionado com o que se come mesmo, né? E aí tudo vai estar relacionado com a carga e o índice glicêmico do alimento. O que significa isso? Significa que a gente tem que prestar atenção com o tipo de carboidrato ingerido e a quantidade de carboidrato ingerida, para que não aconteça aquilo que eu comentei, sabe? De dar um pico muito elevado de açúcar para depois dar uma queda. O ideal é que a gente consuma em quantidade e qualidade carboidratos que sobem assim, ó, devagar, não assim. Então, se a gente tem um crescimento assim de carboidrato, de glicose no sangue, a gente já está trabalhando ali no controle da ansiedade, no controle e na redução da ansiedade. Então, isso já é, assim, ponto-chave no que diz respeito ao controle de ansiedade. Agora, uma coisa que eu percebo demais e que é muito comum dos meus pacientes. Marcela, eu morro de vontade de comer carboidrato e doce à tarde. Lá por volta das 4, 5, 6 horas. E isso é típico de uma pessoa que tem descompasso de produção de cortisol e serotonina. Demais, assim. Então, primeira dica que eu dou: atividade física, se puder, faça de manhã. Lá por volta das 9, 10 horas da manhã, tá? Porque a gente tem uma coisa chamada ciclo circadiano, que diz respeito aos horários do nosso dia em relação à alimentação, sono, descanso, relaxamento, né? Então, por isso que a gente dorme à noite no escuro e a gente acorda e trabalha no claro, né? Isso está muito relacionado ao nosso relógio biológico. E fala-se muito, os estudos científicos falam muito sobre a prática de atividade física no período da manhã. Eu sei que não é todo mundo que consegue, né? O importante é fazer, não importa o horário, mas fazer pela manhã para que você tenha esse ciclo biológico, esse relógio biológico funcionando de maneira adequada no que diz respeito à produção hormonal, né? E até a produção desse cortisol que leva, nesse descompasso de cortisol, leva aí a ansiedade. E aí, o que eu falo para os meus pacientes? Olha,
sente vontade de comer doce, chocolate, mais para esse horário de final de tarde, vamos arrumar esse cortisol, né? Vamos tentar regular ali o seu relógio biológico. Mas o que a gente pode fazer? Dar um chocolate. Não tem problema. Você pode comer seu chocolate. Então vamos lá para 5 da tarde, 4 da tarde, comer um pedaço de chocolate. Aí não vai ser a barra de chocolate. A gente pode falar de 10 gramas, 15 gramas de um chocolate bom, né? De um chocolate de qualidade. E aí eu já tô falando de 70% cacau para cima, né? E aí as pessoas me perguntam muito também, Marcela, precisa ser um chocolate que seja zero açúcar, que tenha adoçantes, por exemplo? Não precisa. Você pode consumir um chocolate que tenha um teor de cacau elevado, mas que tenha uma qualidade de açúcar adicionado, né? Não é o açúcar refinado, o açúcar branco. A gente pode pegar um chocolate que tenha açúcar de coco, por exemplo, que tenha um açúcar mascavo, que aí a gente sabe que são açúcares integrais, né? Não são açúcares refinados. Então, é uma ótima ideia. Pode. Então, para quem me pergunta sempre se pode o chocolate dentro de uma dieta, é claro que pode, a quantidade e a qualidade desse chocolate. Mas assim, eu vou te falar, tem outras estratégias, tá? Para controle de ansiedade. Então, a gente falou muito do relógio biológico, de regular hormônios, a gente falou muito de intestino, mas tem outras coisas que cabem dentro também. Então, por exemplo, se a gente pensar em suplementação, o ômega 3 pode ajudar nesse controle, nessa redução de inflamação, no processo anti-inflamatório do organismo, que está associado, sim, à ansiedade, ao estresse. Então, um ômega 3, seja ele óleo de peixe, seja ele de origem vegetal, a gente encontra no óleo de linhaça, por exemplo. Então, o consumo, né, regular de ômega 3, ele atua, sim, na redução da ansiedade, o que é muito 10, muito legal. Outro que eu gosto muito é a vitamina D. E aí, se a gente for analisar, vitamina D, teoricamente, todo mundo deveria ter alta, né? Porque não se paga para produzir vitamina D. A gente fica no sol e aí o corpo produz a vitamina D, né? A vitamina D ativa. Porém, quem fica no sol? Ainda mais agora, né? Não dá pra gente sair, a exposição ao sol tá bem difícil. Exceto para pessoas que têm facilidade, que moram nas praias e litoral, enfim, talvez seja mais fácil mesmo. Mas para quem está em home office, está trabalhando em casa, não tem tempo de exposição ao sol, tem geralmente baixas de vitamina D. Eu peguei um exame bioquímico semana passada que minha paciente estava com quantidade de vitamina D em 16. Se eu considerar que a média é 50, ela tá com a vitamina D muito baixa. Só que não é só ela, Beck, é muita gente com baixa de vitamina D. E aí, quando eu pergunto para as pessoas, você entende o benefício, a importância do consumo da vitamina D? E as pessoas sempre me falam, eu sei que a vitamina D é para os ossos. E não tá errado, né? Porque a gente cresce ouvindo isso, que cálcio do leite é bom para o osso e que a vitamina D também é bom para o osso, boa para o osso. Não tá errado. Só que ela não faz só isso. Ela faz muita, muita coisa. E uma delas aqui está relacionada a essa redução da ansiedade, a esse controle da ansiedade, na boa produção de hormônios, que a gente falou, né? Cortisol é um hormônio, por exemplo. Ela está relacionada ao efeito anti-inflamatório. Ela vai estar relacionada com a qualidade do sono. Então, assim, eu colocaria também como uma sugestão de suplementação, junto com o ômega 3, a vitamina D, pensando ali na redução do processo inflamatório e pensando na redução da ansiedade. Vale a pena investir. É claro que com suas devidas concentrações, né? Isso é muito particular e muito individual, então vitamina D a gente acaba suplementando muito de acordo com o exame bioquímico, mas é uma vitamina D, é uma vitamina que não pode faltar quando o assunto é ansiedade. Então vale a pena. Que mais que a gente falou? A gente falou... Oi, Bru, oi, a Bruna perguntou aqui qual é o horário ideal para se jantar. Jantar. Ai, adorei a pergunta, boa. Você sabe que eu puxo a orelha dos meus pacientes nesse quesito também. Porque o horário da noite, né, o horário do jantar, que deveria ser a nossa última refeição,
é um dos horários mais importantes em termos de digestibilidade, absorção de nutriente, controle de metabolismo, redução de metabolismo, sono. Então eu falo para todo mundo, olha, presta atenção na higiene do sono. Então, quando eu falo de horário de comer, o que eu sempre friso? Vamos entender que horário e aí a gente tira aí 2 a 3 horas. Então, o ideal é que você faça a sua última refeição de 2 a 3 horas antes de deitar. Para que você tenha total esvaziamento gástrico, para que o seu alimento saia totalmente do seu estômago e aí ele já tenha chegado lá, ou boa parte dele, no intestino para ser absorvido. Então, isso vai ser bom para que não aconteça o refluxo, má digestão, para que você garanta a boa absorção dos nutrientes e para que você tenha uma boa qualidade de sono. Então, assim como o intestino é importante, dormir é importante também, né? Porque é no sono que a gente regula todo o nosso organismo. Então, a gente fala que a gente está dormindo, o nosso corpo está imóvel. Porém, aqui dentro, a máquina não para, né? Ela está funcionando a todo vapor. Então, a gente precisa dormir bem. Então, eu peguei um outro paciente que me falou que, eu durmo 3 horas, 4 horas, mas assim, tô bem. E eu falei para ele, mesmo que você fale para mim que você tá bem, a gente precisa ter mais horas de sono para que a gente consiga entrar no sono REM, que é o sono que a gente descansa mesmo, que a gente desconecta. A gente precisa ter uma produção correta de hormônios, de outras substâncias importantes para metabolismo. Então, a gente precisa de pelo menos umas 6 horinhas de sono. E para que isso aconteça, que a gente faça a nossa última refeição de 2 a 3 horinhas antes de dormir, tá bom? Uma coisa que a Lígia comentou aqui que eu vi, que ela falou que eu indico chá para ela, para ansiedade, principalmente à noite. E é verdade, eu sou amante de chá. Eu amo demais, assim, acredito demais na fitoterapia, no papel que ela traz nos benefícios, né, que a fitoterapia traz para a nossa saúde. E assim, tem tanta erva, né, legal que você pode ir substituindo e acrescentando, fazendo os blends, né, as misturas de chás. Então, é um negócio que não dá para enjoar. E só traz benefício para a saúde. E aí eu falo... Eu adoro. Oi, Beca. Eu falei que eu alguma adoro coisa? chá também. Não vivo sem. Eu adoro chá. Muito bem. Antes de eu dar até algumas opções aqui de chás que são legais para ansiedade e tal, é importante falar muito sobre alguns pontos, tá? Que eu friso bastante. O primeiro deles gente, não adoçem chá, tá? De maneira nenhuma. Não usem açúcar, não usem adoçante. Se vocês quiserem saborizar, usem canela em pó, gengibre, anis estrelado, porque quando a gente adoça o nosso chá, parte dos fitoquímicos são perdidos, né? Então a gente não absorve. Muitas vezes a gente está consumindo uma água adoçada, né? E não é a proposta do chá. Então tem que tomar ele purinho mesmo, do jeito que ele é. Se você não gosta de um chá ou de outro, dá para mascarar o sabor fazendo as combinações, né? Então, muitas pessoas falam, olha, eu gostaria de tomar hibisco, mas eu não gosto muito do sabor. A gente acrescenta uma canela em pau e aí modifica ali, ou pelo menos mascara um pouquinho o sabor. Eu queria tomar chá verde, mas é muito forte, eu não consigo tomar. Tudo bem, a gente vai lá e adiciona, de repente, um anis estrelado, uma erva doce, alguma outra erva que vai ajudar ali no consumo daquele chá, tá? Então, esse é um ponto bastante importante. Agora, quando eu penso nas opções que a gente tem de ervas e fitoquímicos interessantes para a ansiedade, eu gosto muito de falar de ansiedade, ervas de ervas de sono, tá? Que são muito, elas acabam sendo utilizadas, você pode usar ela com estresse, compulsão, quanto para quem quer relaxamento e contribuir com o sono. Então, o que a gente pode pensar? Aquele dia, vamos imaginar uma situação que você está na correria do trabalho, você está super estressada, você não está conseguindo mais se concentrar, raciocinar. O que você pode fazer? Faz um chá. Essa hora é a hora de levantar e fazer um chá. Então, você pode fazer, por exemplo, mulungu
com camomila. Então, já prepara o seu chazinho de camomila com mulungu, deixa ali na infusão por uns 10 minutinhos e tome esse chá, tá? Ah, Marcela, mas eu vou sentir fome não, eu vou sentir sono no meio do dia? Não, não se preocupe, você não vai dormir no trabalho, tá? Ele vai te ajudar um pouco mais nessa questão de relaxamento, no estresse, o que é muito legal. Outra coisa que você pode fazer, eu vou adicionar a erva doce com mulungu e jasmim. Muito 10 para você colocar numa ceia. Eu dou para todos os meus pacientes um arquivo que eu chamo A Hora do Chá, esse arquivo. Eu coloco nele o horário do chá que ele tem que consumir e as combinações de chás, né? E aí eu coloco lá também para que serve essa combinação de chá? É para digestão. É para refluxo, é para gases, é para sono, é para ansiedade, é para emagrecimento. E aí a pessoa vai encaixando nos horários do dia. E sempre tem um chá de ceia, né? Então ela fez o jantar dela, deu 1 ou 2 horas pós-jantar, aparece um chá ali para que aconteça o relaxamento e a pessoa isso vai induzindo o sono e o relaxamento, de você ir desconectando mesmo. Uma outra dica que eu dou é ir desligando as luzes, né? Gente, deu 6, 7 horas da noite, não precisa ficar com todas as luzes da casa ligadas. Sai desligando tudo. Na hora que for dormir, não fica com o celular ligado, não fica com a TV ligada no quarto, não deixe nenhuma luz ligada. Por quê? Porque senão você não ativa a melatonina, que é o hormônio do sono e do relaxamento. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, e tudo isso está dentro do que eu chamei de a higiene do sono, né? Que é parte importante nesse processo todo do controle da ansiedade e que vai também estar relacionado ao controle da compulsão alimentar. Então, tudo faz sentido. Por isso que eu falei, Beca, lá no começo, não é uma coisa, sabe? São várias pequenas coisas que vão nos ajudar na redução da ansiedade. Coisa só, e eu bato muito na tecla da individualidade, o que significa que cada indivíduo tem um corpo, cada indivíduo tem um metabolismo, tem um processo, e a gente tem que entender ele. E aí ajustando segundo o estilo de vida, objetivo, rotina, enfim. Mas você sabe que tem uma frase que é muito interessante quando a gente fala sobre alimentação e nutrição, né? Que fala que não há máquina nenhuma que sobreviva com um combustível ruim. Então, se a gente pensar na máquina corpo humano, muitas pessoas, né? Vamos pensar em pessoas agora que se alimentam mal, né? Que não são saudáveis, que são sedentárias. Elas até podem fazer um exame de sangue e apresentar um exame de sangue ok, né, dentro dos parâmetros. E aí a gente vai falar, o colesterol não tá alto, a glicose não tá alta, mas essa frase entra justamente aqui, né? Não há combustível que seja suficiente ou que dure, né, para uma máquina a vida toda. Ou seja, essa alimentação ruim que você tem hoje vai impactar na sua vida daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos. Então, que a gente possa começar agora. Que a gente não espere a próxima segunda-feira, que a gente não espere o feriado passar, que a gente não espere a festa de casamento do amigo passar, que a gente comece com o que a gente tem, sabe? Em casa, com os nossos chazinhos de começo, com as trocas que a gente pode fazer aos poucos. Então, eu não quero parar de consumir um determinado alimento. Tudo bem, então vamos diminuir a quantidade, vamos diminuir as vezes durante a semana. Então, você não precisa ser radical. Você só precisa ter amor pela sua saúde mesmo e pensar que consumir um alimento saudável é nutrir o seu corpo. É você quem mora nele, não é o outro. Né? Então, quem é que tem que nos amar? A gente mesmo. Então, a nutrição faz parte desse cuidado consigo mesmo. E isso é lindo, né? Eu sou apaixonada pela minha profissão, apaixonada por comida e por ensinar as pessoas a preparar o
vida, de alimentação, horas, porque é assunto que eu gosto demais. Eu sei, eu acompanho quem ainda não segue a Marcela. A Marcela, ela sempre posta as receitas incríveis, super práticas. Ela colocou sobre pão, colocou sobre doce, uma cocada mole incrível. Uhum. Então, substituições maravilhosas no dia aí que a gente pode substituir para melhorar a nossa alimentação e cuidar mais do corpo, né? E aí, consequentemente, também diminuir essa ansiedade. E aí eu queria saber de ti, assim, o que você fala sobre o jejum intermitente? Por exemplo, eu vou comer, a última vez que eu vou comer vai ser 6 horas da tarde e eu vou comer meio-dia no dia seguinte. Olha, você fala com a pessoa que mais ama jejum intermitente também na vida. Beck, eu gosto demais. Eu estudo jejum intermitente, eu faço jejum intermitente. Eu acabei de fechar um grupo, a gente ficou 4 semanas, um mês, fazendo jejum intermitente. E eu acredito demais nessa prática. Porém, não funciona para todo mundo em todos os momentos da vida, tá? Então, por exemplo, gestante não é a pessoa que tem que fazer jejum intermitente. Criança também não. Idoso, ressalvo exceções. Pessoas que, diabéticos precisam fazer, podem fazer, para começar, podem fazer jejum sob cuidados de um profissional, de um médico. Não é para todo mundo, sabe? O que acontece hoje é que as pessoas entram na internet, elas olham o jejum intermitente, ou o vizinho falou que o jejum intermitente funciona assim. E aí a pessoa vai sozinha e faz o jejum intermitente. E o problema está onde? No desenvolvimento de gastrite, úlceras, queda de pressão, desmaios, problemas intestinais, dificuldade de sono e sabe o que é mais difícil nessa história, o que é mais triste? Aumento de compulsão alimentar e de ansiedade. Então, olha só, né? Você começa uma prática pensando em emagrecimento, porque você está ansioso, você está se alimentando mal, você precisa perder peso, só que você não faz com orientação. E isso, em vez de te ajudar, te atrapalha. Muito pelo contrário, né? Ele vai te aumentar a ansiedade, te aumentar a compulsão alimentar. E aí você fala assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, porque na primeira semana deu tudo certo, eu perdi 3, 4, 5 quilos, mas depois eu engordei o dobro. Ou depois eu parei de perder peso, não está mais funcionando. Sim, porque não está fazendo com a devida orientação. Então, com orientação, eu acho incrível. Tem muitos estudos científicos falando sobre os benefícios da prática do jejum em relação à inflamação do corpo. A gente tem que considerar que tecido adiposo, que é tecido de gordura mesmo, tecido adiposo gera inflamação. Todo tecido adiposo é um tecido inflamado. Então, o que a gente tem que pensar de primeiro momento para uma pessoa que quer emagrecimento, né, que busca o emagrecimento? Desinflamar, primeiro ponto. E aí, a prática do jejum intermitente é legal nesse ponto aí, de gerar a desinflamação, né? Atuar como um anti-inflamatório. Isso é 10. Que mais? Ele vai ajudar muito na regulação da liberação de um hormônio chamado insulina. A insulina, ela é o hormônio que é liberado para tirar o açúcar do sangue, né? Porque a gente não pode ter açúcar alto no sangue, então o corpo começa a produzir muita insulina para tirar esse excesso de açúcar. E aí, com o jejum intermitente, a gente começa a controlar esse hormônio. E isso é muito bom. Por quê? Porque quando eu libero insulina demais, primeiro, eu estou sobrecarregando meu pâncreas, que produz, meu órgão, né, que produz insulina. E isso não é bom, porque eu posso gerar uma diabetes futura. Segundo, a liberação exagerada do hormônio insulina faz com que parte desse açúcar que ele tirou do sangue seja depositado no tecido de gordura. Então, quando você come muito carboidrato, você libera muita insulina, você está produzindo muito tecido adiposo, muito tecido de gordura, por conta da liberação desse hormônio. E aí, um dos benefícios do jejum intermitente é justamente controlar a quantidade de carboidratos que se ingere,
e a liberação de insulina. Então, você acaba fazendo o quê? Nesse período de jejum, seja 14, 16, 18, 20, 22 horas, depende do tipo de jejum que você está fazendo. Nesse período que você não se alimenta, você não tem açúcar chegando no sangue e você não tem liberação de insulina também. Então, isso é muito legal, porque nesse período de jejum, o seu corpo passa a utilizar gordura estocada como fonte de energia para o seu corpo desenvolver as atividades todas. Então, chega um momento que você passa a utilizar o seu tecido de gordura como fonte energética. Aí que vem o emagrecimento. Entendi. Isso que é muito legal, né, do jejum intermitente. Não é só anti-inflamatório, atuar na imunidade, no processo digestivo, na saúde do intestino, na saúde da pele. Ixi, tem um monte de benefício, mas tem também esse benefício no emagrecimento por utilização do tecido de gordura como fonte energética. Mas, de novo, Beca, tem que fazer com orientação, senão pode ter efeito contrário aí dentro daquilo que você deseja, né, que você busca. Que mais? Temos perguntas aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que não, né? Falar do gelado de chocolate com creme de amendoim, quero. Delícia? Gosto. Essa questão também, né? Tanto do jejum quanto também fazer a dieta onde você corta 100% qualquer tipo de açúcar, né? E 100% de carboidrato, né? Quando você corta tudo isso, a rolitane, né, que fala, onde você corta, na verdade, se alimenta de proteína, legumes, salada, fruta e semente, né? E aí tira completamente o carboidrato, tira completamente o açúcar, seja ele vindo do mel ou do adoçante, qualquer tipo assim. Isso tem algum efeito rebote? Por exemplo, a pessoa faz um mês que corta isso, corta tudo, e ela volta ao normal, e aí tem efeito rebote porque ela chegou nesse extremo de cortar 100% tudo. Esse é o problema. Esse é o grande problema, não só desse tipo de alimentação, como de outras, né? Então, quando a gente pode falar da low carb também, né? A low carb não é a restrição absoluta de carboidrato, mas é a redução de carboidrato. Então, todo tipo de... Eu nem gosto de chamar de dieta, né? Mas de estilo de alimentação não deve ser feita, primeiro, o que é legal você fazer? Você fazer por períodos, né? Então, eu vou fazer, por exemplo, 30 dias de uma low carb, depois eu vou fazer mais 15 dias de uma cetogênica, depois eu vou fazer um jejum intermitente, depois, sabe? O bacana é você ter estratégias para que você sempre estimule o seu metabolismo a funcionar de maneiras diferentes, mas sempre de maneira ativa. Então, o problema maior dessas restrições alimentares é justamente o efeito rebote. É o que vem depois, né? Então, já vi muita gente, emagreci 20 quilos, fiz 2, 3 meses de low carb, de cetogênica, que tem quase nada de carboidrato, e depois que aconteceu, a pessoa voltou a ganhar todos os quilos, né, todo o peso que tinha antes de começar. Então, assim, a minha recomendação é buscar um profissional para fazer, porque sim, pode ser feito, se fizer de maneira individualizada, de maneira adequada, tem seus benefícios, principalmente ali no que eu falei em termos de redução de inflamação e também de tecido adiposo. Então, dá para emagrecer fazendo, mas fazendo com consciência, né? Para evitar esse efeito rebote. Deixa eu ver. A Catarina pergunta sobre o chá, para não perder os nutrientes. Tá, como preparar o chá para levar para o trabalho sem que ele perca seus nutrientes. Tá. Primeira coisa, gente, a gente fez chá hoje, a gente toma hoje, tá? Tente fazer o chá no dia que você for consumir. Outro ponto, não reesquente o seu chá. Então, se você fez, coloca numa garrafa térmica para você tomar quentinho sempre, ou você faz e toma ele gelado, se você não se importar de tomar ele gelado. O processo de reesquentar chá já faz com que ele vá perdendo também fitoquímicos ali.
tá? Então, até porque muitos chás são feitos por infusão, né? Que é quando você ferve primeiro a água sozinha e depois coloca na sua planta, na sua flor desidratada ali, né? Então, se você já preparou o chá e você pega esse chá e leva para o fogo e levanta a fervura ali, você já está perdendo um monte de fitoquímico só nesse preparo. Então, o ideal é que você não reesquente, tá? Ou toma gelado ou põe na térmica. E aí, Carol, não tem problema. Você fez de manhã, colocou na sua térmica, pode levar para o seu trabalho, que você não vai perder seus fitoquímicos. O que não dá, como eu falei, é tomar no outro dia. Aí já não é tão legal, né? É legal você fazer todos os dias e tomar todos os dias. Só não esquecendo, gente, por favor, chá não é água. Uma coisa não substitui a outra, eles andam juntos. Então, quando a gente fala de consumo de água, a gente vai falar lá de seus 2 litros de água por dia, mais ou menos, e mais, você vai acrescentar, né, mais 1 litro, mais ou menos, de chá. Também não é para você tomar 3 litros de chá, porque o chá é diurético e vai te ajudar no emagrecimento. Não façam isso. Por quê? Por mais que seja um chá de camomila, que praticamente não tem nenhum efeito colateral, geralmente não tem nenhuma carga inflamatória, enfim, todo fitoquímico, quando em excesso, pode, não sei, pode ter um efeito colateral. Então, faz a regra aí, 2 a 3 xícaras de chá por dia e pronto, você matou aí sua quantidade diária de chá, tá? Associado à água. Que mais que podemos falar? Eu acho que quais são os alimentos da ansiedade assim que você mais recomenda a se consumir para diminuir essa ansiedade? Quais são os alimentos ótimos para esse foco de diminuir a ansiedade da pessoa? Legal, e eu já vou começar com um que vai deixar vocês todos felizes, que é o cacau, tá? Então, ó, cacau já tá na lista da felicidade. Então, de novo, vamos buscar o cacau na forma de chocolate que seja 70% para cima de cacau, tá? Então, ele tem fitoquímicos, não. Ele tem antioxidantes importantíssimos para a produção de serotonina, sensação de prazer, bem-estar. Então, entra na lista. Marcela, não quero comer o cacau na forma de chocolate. Não tem problema. Você pode usar o cacau em pó 100% para fazer receitas. Então, você pode fazer uma panqueca, por exemplo, com cacau, panqueca de aveia com cacau. Você pode fazer uma vitamina de manhã com leite, uma bebida vegetal, uma banana e um cacau, por exemplo. Eu tenho no meu Instagram aí um bombom gelado que eu faço, que, nossa senhora, é maravilhoso, muito bom. E aí eu uso cacau em pó puro. Então tem muita coisa. Bolo, se você gosta de bolo, você pode fazer bolo na sua casa com cacau em pó. Então é importante usar ele aí na sua rotina de vida, que vale a pena. Tem pessoas que tomam até chá de cacau. Eu, particularmente, vou contar que eu já fiz e eu não consegui tomar. Não sei, eu achei estranho, não consegui, posso tentar de novo, mas tem pessoas que tomam devido ao seu teor gigante de antioxidantes para o organismo. Então, de repente, vale a pena. Deixa eu fazer uma observação sobre cacau. Cacau em pó 100%, gente, é diferente de achocolatado, tá? A porcentagem de cacau dentro de um achocolatado é baixíssima. A gente pode falar de menos de 40% de cacau, tá? Então, achocolatado, ele vem ali, o cacau misturado com várias outras coisas. Ele não é cacau puro. Então, quando você for comprar, você olha lá no rótulo, cacau em pó. É isso que tem que ter no ingrediente, não pode ter mais nada. Ou às vezes na frente ele já vem escrito cacau 100%, é esse cacau aí que eu tô falando. Outro alimento, banana. A banana, a Lígia perguntou do cacau alcalino, né? Então deixa eu voltar no cacau de novo. Qual que é a diferença do cacau tradicional 100% que a gente conhece para o cacau alcalino? A diferença está no pH ali. O cacau alcalino é um cacau que ele tem uma acidez muito baixinha. O cacau tradicional que a gente conhece, esse 100%, ele é mais ácido. Então, pessoas que estão, de repente, buscando reduzir
a acidez do organismo, o alcalino é mais interessante. Então, pessoas que estão mais inflamadas, o alcalino é mais interessante. Ele é mais caro, tá? Ele é mais caro, ele é mais difícil de ser encontrado. Mas pensando em desinflamar, ele é uma oferta muito mais legal que o cacau em pó. Mas é em relação a isso, tá? O cacau convencional, ele é mais ácido, o alcalino, ele é mais alcalino, né? Então, ele não acidifica o corpo como o outro. Mas, assim, a diferença não é muito grande não, tá, gente? Então, para quem puder comprar alcalino, compra. E para quem não puder também, faça o uso do cacau 100%, que ele é muito bom. Banana. A banana, ela é muito legal, porque ela tem triptofano. Então, eu falei lá no começo da live sobre triptofano. Ele é uma substância, um aminoácido muito importante para produzir serotonina, que eu falei que é a substância da sensação do prazer e do bem-estar, da regulação do humor. Então, vale a pena apostar na banana. Sabe aquele horário estratégico que a gente falou, das 4, 5 horas da tarde, que bate à vontade por doces, carboidratos? A banana pode entrar ali amassadinha com cacau, polvilha e cacau em cima. É uma receita assim, ó, bombástica para quem quer reduzir a ansiedade, melhorar o humor, bem-estar, felicidade. Aposta na banana com cacau que não vai ter erro, vai super funcionar. Uma canela por cima, hein? Arrasou, melhor ainda, porque a canela ainda, ela tem efeito hipoglicemiante. O que significa isso? A canela, ela reduz a absorção de açúcar. Ela reduz a chegada de açúcar no sangue. A banana, ela é muito boa em termos de triptofano, né? Só que a banana tem bastante carboidrato também. O que a gente faz? Polvilha canela ali em cima para reduzir essa absorção de açúcar e polvilha o cacau ali pensando também no triptofano que ele tem. Então, associação maravilhosa. Carol perguntou, né? Ajuda na TPM? Super! Então, tudo que influenciar na serotonina vai influenciar na ansiedade, que vai influenciar na TPM, no estresse, na menopausa, tá? Pensando em estresse, irritabilidade. Pode focar aí no triptofano, né? Então, fonte de triptofano é banana, cacau. Então, pode apostar que vale. Que mais? Gorduras boas. Dá pra gente colocar. Então, por exemplo, um abacate. Não é todo mundo que gosta, né, do abacate. Ou quem consome, às vezes consome na vitamina de abacate com açúcar e leite, né? Que é muito comum. Pelo menos eu cresci tomando isso, né? Mas aí não é legal. Eu tomei demais. Mas o que é bom? É boa a gordura do abacate. Mas o que você vai fazer? Você vai consumir de outro jeito. Você vai comer com ovo mexido, de repente. Você vai colocar um melado de cana. Super legal. Mel também pode. Coloca ali um fiozinho de mel por cima desse abacate, não tem problema. Voltar. Espera, como assim abacate no ovo mexido? Como é que é isso? Ensinar isso, que isso eu nunca vi. Como é que faz? Você pega, na verdade não é uma... Não. Você come separado. Eu faço ovo mexido e aí você corta umas tirinhas de abacate, prato para comer, assim, sabe? Delícia! Uma fonte de proteína com uma fonte de gordura. Isso. Não misturo não. Mole. E essa de que coisa mais maravilhosa. Do abacate, eu bato o abacate com cacau e com melado, que ele fica meio que um mousse de chocolate, assim, né? Arrasou. Tá perfeito. Pode continuar fazendo também. É uma boa ideia aí para reduzir a ansiedade, aquela vontadezinha por doce, assim, vale. Essas trocas que eu tô falando, essas trocas inteligentes, sabe? Que não deixam a gente sem comer, né? Sem ter o prazer de comer, mas comendo uma coisa legal, uma coisa que tá trazendo benefício para a saúde. Pode continuar que vale a pena. Então, ó, as gorduras boas, aí tem o abacate. O que mais que eu ia sugerir? As castanhas. Castanha do Pará, castanha de caju, nozes, avelã, pistache, amêndoas. Todas essas castanhas, sementes, enfim, que a gente chama de oleaginosas, todas elas são bem-vindas nesse contexto também, de redução de processo inflamatório, saciedade, redução de ansiedade, de estresse.
vale super a pena investir também, até como lanchinho, assim, nesse horário de 4, 5 da tarde, mais ou menos. Que mais que a gente pode pensar? Cereais integrais, gente. Normalmente eles acabam entrando no contexto de só emagrecimento, né? A pessoa fala, eu vou emagrecer, que saco, eu tenho que comer arroz integral, tenho que comer pão integral, tenho que comer macarrão integral, tudo integral. Mas, assim, se você entende o porquê disso, fica muito mais fácil. Você consome o cereal integral, não só pensando no emagrecimento, mas porque ele é integral. E isso significa que ele não é refinado, que ele não, que ele preserva todas as fibras presentes naquele grão. E preservar a fibra é muito importante. Primeiro, para controlar a sua glicose, seus níveis de açúcar no sangue. E controlar açúcar no sangue já é controlar a ansiedade. Primeiro ponto. Segundo, você está nutrindo o seu intestino. E aí eu falei para vocês lá no começo da live, né? A Beca até lembrou, intestino é segundo o cérebro. Se a gente dá cereal integral, a gente está ali, ó, conversando diretamente com o nosso intestino. E aí a gente está garantindo a absorção de triptofano e a produção de serotonina, que, de novo, nos traz essa sensação de prazer e de bem-estar. Então, tá vendo como tudo tá amarradinho? Tudo se completa, se conecta. Não é só comer cereal integral porque eu quero emagrecer. Não, é porque o cereal integral também está atuando ali na sua redução da ansiedade, na redução da sua compulsão alimentar, na redução do estresse, da fadiga, do cansaço. Vai atuar diretamente no seu processo imunológico, no seu sistema de defesa. Porque estresse também reduz anticorpos, né? Que são as células de defesa do corpo. Então, aquela pessoa que está sempre gripado, resfriado, não sabe o que fazer para melhorar, cuida do intestino, cuida do seu estresse, né? Vai dar boas fibras para o intestino com bons probióticos, vai fazer uma atividade física, aprende a respirar, se concentra, faz uma meditação, lê um livro, busca uma prática que te satisfaça, né? Que te reequilibre, que te faça olhar para dentro de si. E aí você começa a ter controle. Eu falo isso para todos, Beca, porque não adianta só a gente cuidar do que se come, né? Muitas vezes, se a gente não cuida daqui, ó, não funciona. Não funciona. Então, eu falo para as pessoas, olha, não tem vergonha não de procurar uma terapia. Vá conversar com o terapeuta, porque às vezes a gente não tá afim de conversar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com a nossa amiga, né? A gente quer conversar com alguém de fora, com outro profissional. Então, a busca pelo autoconhecimento, e isso é uma das coisas que eu gosto muito de falar, porque eu aprendi na PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística. Essa questão de autoconhecimento e autogestão, que é o você se olhar, você se conhecer, entender as suas emoções, entender como é que você reage diante das situações que te acontecem. E por que é importante saber disso? Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente se entende, que a gente entende por que está estressado, por que está nervoso, por que está ansioso, a gente também começa a olhar a alimentação com outros olhos. Então, peraí, olha, eu tô estressada, não é porque eu tô estressada porque aconteceu essa situação no meu trabalho que eu vou descontar na comida, que eu vou comer um chocolate, que eu vou comer o bolo inteiro, que eu vou comer uma fritura. Então, a gente tem a gente falou no começo, né, daquela questão de compensação do eu posso comer uma barra de chocolate porque o meu dia de trabalho foi ruim. Não pode. Então, esse autoconhecimento é extremamente importante. A autogestão que diz respeito com aquilo que você faz diante do que você entende das suas emoções é também parte chave do processo de emagrecimento, de controle de ansiedade, de melhora de compulsão alimentar, de funcionamento intestinal, de imunidade, não importa qual que é o seu objetivo na vida, né? O que você quer tratar. Se você não tratar a sua mente também junto, a alimentação não dá conta, né? Então tá tudo realmente muito, muito conectado. Isso é lindo, né?
É esse equilíbrio mesmo, né? Que a gente busca do Uhum, físico, do mental e do emocional, né? Até a gente uhum, não, se a é gente isso. conseguir equilibrar esses três corpos, a gente também, consequentemente, a gente deixa a nossa intuição mais ativa, né? Então, no momento que a Verdade. gente consegue a nossa intuição a partir desse equilíbrio dos três corpos, a gente também para de fazer colocar essas desculpas, né? E tomar as decisões mais assertivas na vida, né? Nesse conjunto que você pega entre o físico, o mental e o emocional, né? Então é por isso que é tão importante, sim, que você esteja com a gente aqui hoje, que você faça parte desse elo, porque o físico, que também inclui a nutrição desse corpo, desse físico, é essencial. Não adianta nada também você trabalhar o seu espiritual, né? Ah, eu vou trabalhar meu autoconhecimento e a É, engrenagem de isso se mover, né? é É verdade. bem, É um né? conjunto, né? Uhum, É, exatamente. É isso é que a gente isso, falou. Beck. É lindo. Autoconhecimento é evolução e realmente, né? Autoconhecimento Uhum. sobre os corpos e como ele, porque a gente às vezes tem uma pessoa que é muito mental, que está muito focada no trabalho e não está olhando para o físico, uma pessoa que está ali só malhando, só cuidando do físico, mas está deixando o emocional de lado, né? Então, cada pedacinho dessa engrenagem é importante, né? E é um passinho de cada vez, não se preocupando aquela coisa de querer ser a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, né? Para dar conta de tudo ao mesmo tempo. É um pouquinho de cada vez, é fazendo essas trocas. Eu quero muito, não sei se você pode depois passar para a gente, se você já tem no seu canal também, sobre esses chás, que eu amo chá, eu acho que ajuda muito também na ansiedade. Então, se depois você Eu coloquei. puder passar. Claro, eu fiz um post, tem um tempinho, eu vou até procurar para te mandar, onde eu falo sobre chás que ajudam muito no processo de sono e relaxamento, que tem essa relação com a ansiedade. Eu postei já, inclusive, sobre isso, mas eu te mando sim, com certeza, porque é legal dividir isso. E uma coisa, a gente tem que já finalizar, que a Carolzinha falou ali, né? Mas uma coisa só para fechar, que eu aprendi isso com a Lígia, inclusive, né? Que o que a gente não trata aqui, né, no nosso corpo, ele acaba se transformando em doença. Então, a gente tem que cuidar da mente e a gente tem que cuidar do que se come, né, para que a gente tenha aí harmonia ou completa harmonia do corpo, mente e espírito, né, como você mesmo comentou. Exatamente. Bom, então eu gostaria muito de agradecer. Nossa, adorei a aula. Foi uma Também. master sobre nutrição, sobre o que fazer, o que não fazer, como nos ajudar nesse momento de ansiedade. Para vocês que estão acompanhando a gente, a Marcela, ela é nossa palestrante, que vai trazer muito mais sobre a nutrição no controle da ansiedade. Ela também vai dar uma oficina, né, com uma receita Sim. maravilhosa também para diminuir a ansiedade. Então, fique com a gente, adquira o seu passaporte para fazer parte dessa corrente, para a gente poder trabalhar o físico, mental e emocional. Amei, Má, muito grata por tudo, em todo ensinamento, toda a aula foi incrível. Acho que quem acompanhou, eu sei que a galera que entrou ficou do começo ao fim, porque realmente é essencial para a gente. Tem pessoas que tomam devido ao seu teor gigante de antioxidantes para o organismo. Então, de repente, vale a pena. Deixa eu fazer uma observação sobre cacau. Cacau em pó 100%, gente, é diferente de achocolatado, tá? A porcentagem de cacau dentro de um achocolatado é baixíssima. A gente pode falar de menos de 40% de cacau, tá? Então, achocolatado, ele vem ali, o cacau misturado com várias outras coisas. Ele não é cacau puro. Então, quando você for comprar, você olha lá no rótulo, cacau em pó. É isso que tem que ter no ingrediente, não pode ter mais nada. Ou às vezes na frente ele já vem escrito cacau 100%, é esse cacau aí que eu tô falando. Outro alimento, banana. A banana, a Lígia perguntou do cacau alcalino, né? Então deixa eu voltar no cacau de novo. Qual que é a diferença do cacau tradicional 100% que a gente conhece para o cacau alcalino? A diferença está no pH ali. O cacau alcalino é um cacau que ele tem uma acidez muito baixinha. O cacau tradicional que a gente conhece, esse 100%, ele é mais ácido. Então, pessoas que estão, de repente, buscando reduzir
a acidez do organismo, o alcalino é mais interessante. Então, pessoas que estão mais inflamadas, o alcalino é mais interessante. Ele é mais caro, tá? Ele é mais caro, ele é mais difícil de ser encontrado. Mas pensando em desinflamar, ele é uma oferta muito mais legal que o cacau em pó. Mas é em relação a isso, tá? O cacau convencional, ele é mais ácido, o alcalino, ele é mais alcalino, né? Então, ele não acidifica o corpo como o outro. Mas, assim, a diferença não é muito grande não, tá, gente? Então, para quem puder comprar alcalino, compra. E para quem não puder também, faça o uso do cacau 100%, que ele é muito bom. Banana. A banana, ela é muito legal, porque ela tem triptofano. Então, eu falei lá no começo da live sobre triptofano. Ele é uma substância, um aminoácido muito importante para produzir serotonina, que eu falei que é a substância da sensação do prazer e do bem-estar, da regulação do humor. Então, vale a pena apostar na banana. Sabe aquele horário estratégico que a gente falou, das 4, 5 horas da tarde, que bate à vontade por doces, carboidratos? A banana pode entrar ali amassadinha com cacau, polvilha cacau em cima. É uma receita assim, ó, bombástica para quem quer reduzir a ansiedade, melhorar o humor, bem-estar, felicidade. Aposta na banana com cacau que não vai ter erro, vai super funcionar. Uma canela por cima, hein? Arrasou, melhor ainda, porque a canela ainda, ela tem efeito hipoglicemiante. O que significa isso? A canela, ela reduz a absorção de açúcar. Ela reduz a chegada de açúcar no sangue. A banana, ela é muito boa em termos de triptofano, né? Só que a banana tem bastante carboidrato também. O que a gente faz? Polvilha canela ali em cima para reduzir essa absorção de açúcar e polvilha o cacau ali pensando também no triptofano que ele tem. Então, uma associação maravilhosa. Carol perguntou, né? Ajuda na TPM? Super! Então, tudo que influenciar na serotonina vai influenciar na ansiedade, que vai influenciar na TPM, no estresse, na menopausa, tá? Pensando em estresse, irritabilidade. Pode focar aí no triptofano, né? Então, fonte de triptofano é banana, cacau. Então, pode apostar que vale. Que mais? Gorduras boas. Dá pra gente colocar. Então, por exemplo, um abacate. Não é todo mundo que gosta, né, do abacate. Ou quem consome, às vezes consome na vitamina de abacate com açúcar e leite, né? Que é muito comum. Pelo menos eu cresci tomando isso, né? Mas aí não é legal. Eu tomei demais. Mas o que é bom? É boa a gordura do abacate. Mas o que você vai fazer? Você vai consumir de outro jeito. Você vai comer com ovo mexido, de repente. Você vai colocar um melado de cana. Super legal. Mel também pode. Coloca ali um fiozinho de mel por cima desse abacate, não tem problema. Voltar. Pera, como assim abacate no ovo mexido? Como é que é isso? Ensinar isso que isso eu nunca vi. Como é que faz? Você pega, na verdade não é uma... Não. Você come separado. Eu faço ovo mexido e aí você corta umas tirinhas de abacate, prato para comer, assim, sabe? Delícia! Uma fonte de proteína com uma fonte de gordura. Isso. Não misturo não. Olha. E essas de que coisa mais maravilhosa. Do abacate, eu bato o abacate com cacau e com melado, que ele fica meio que um mousse de chocolate, assim, né? Arrasou. Tá perfeito. Pode continuar fazendo também. É uma boa ideia aí para reduzir a ansiedade, aquela vontadezinha por doce, assim, vale. Essas trocas que eu tô falando, essas trocas inteligentes, sabe? Que não deixam a gente sem comer, né? Sem ter o prazer de comer, mas comendo uma coisa legal, uma coisa que tá trazendo benefício para a saúde. Pode continuar que vale a pena. Então, ó, as gorduras boas, aí tem o abacate. O que mais que eu ia sugerir? As castanhas. Castanha do Pará, castanha de caju, nozes, avelã, pistache, amêndoas. Todas essas castanhas, sementes, enfim, que a gente chama de oleaginosas, todas elas são bem-vindas nesse contexto também, de redução de processo inflamatório, saciedade, redução de ansiedade, de estresse.
vale super a pena investir também, até como lanchinho, assim, nesse horário de 4, 5 da tarde, mais ou menos. Que mais que a gente pode pensar? Cereais integrais, gente. Normalmente eles acabam entrando no contexto de só emagrecimento, né? A pessoa fala, eu vou emagrecer, que saco, eu tenho que comer arroz integral, tenho que comer pão integral, tenho que comer macarrão integral, tudo integral. Mas, assim, se você entende o porquê disso, fica muito mais fácil. Você consome o cereal integral, não só pensando no emagrecimento, mas porque ele é integral. E isso significa que ele não é refinado, que ele não, que ele preserva todas as fibras presentes naquele grão. E preservar fibra é muito importante. Primeiro, para controlar a sua glicose, seus níveis de açúcar no sangue. E controlar açúcar no sangue já é controlar a ansiedade. Primeiro ponto. Segundo, você está nutrindo o seu intestino. E aí eu falei para vocês lá no começo da live, né? A Beca até lembrou, intestino é segundo o cérebro. Se a gente dá cereal integral, a gente está ali, ó, conversando diretamente com o nosso intestino. E aí a gente está garantindo a absorção de triptofano e a produção de serotonina, que, de novo, nos traz essa sensação de prazer e de bem-estar. Então, tá vendo como tudo tá amarradinho? Tudo se completa, se conecta. Não é só comer cereal integral porque eu quero emagrecer. Não, é porque o cereal integral também está atuando ali na sua redução da ansiedade, na redução da sua compulsão alimentar, na redução do estresse, da fadiga, do cansaço. Vai atuar diretamente no seu processo imunológico, no seu sistema de defesa, porque estresse também reduz anticorpos, né? Que são as células de defesa do corpo. Então, aquela pessoa que está sempre gripado, resfriado, não sabe o que fazer para melhorar, cuida do intestino, cuida do seu estresse, né? Vai dar boas fibras para o intestino com bons probióticos, vai fazer uma atividade física, aprende a respirar, se concentra, faz uma meditação, lê um livro, busca uma prática que te satisfaça, né? Que te reequilibre, que te faça olhar para dentro de si, e aí você começa a ter controle. Eu falo isso para todos, Beca, porque não adianta só a gente cuidar do que se come, né? Muitas vezes, se a gente não cuida daqui, ó, não funciona. Não funciona. Então, eu falo para as pessoas, olha, não tem vergonha não de procurar uma terapia. Vá conversar com o terapeuta, porque às vezes a gente não tá afim de conversar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com a nossa amiga, né? A gente quer conversar com alguém de fora, com outro profissional. Então, a busca pelo autoconhecimento, e isso é uma das coisas que eu gosto muito de falar, porque eu aprendi na PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística. Essa questão de autoconhecimento e autogestão, que é o você se olhar, você se conhecer, entender as suas emoções, entender como é que você reage diante das situações que te acontecem. E por que é importante saber disso? Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente se entende, que a gente entende por que está estressado, por que está nervoso, por que está ansioso, a gente também começa a olhar a alimentação com outros olhos. Então, peraí, olha, eu tô estressada, não é porque eu tô estressada porque aconteceu essa situação no meu trabalho que eu vou descontar na comida, que eu vou comer um chocolate, que eu vou comer o bolo inteiro, que eu vou comer uma fritura. Então, a gente tem a gente falou no começo, né, daquela questão de compensação do eu posso comer uma barra de chocolate porque o meu dia de trabalho foi ruim. Não pode. Então, esse autoconhecimento é extremamente importante. A autogestão que diz respeito com aquilo que você faz diante do que você entende das suas emoções é também parte chave do processo de emagrecimento, de controle de ansiedade, de melhora de compulsão alimentar, de funcionamento intestinal, de imunidade, não importa qual que é o seu objetivo na vida, né? O que você quer tratar. Se você não tratar a sua mente também junto, a alimentação não dá conta, né? Então tá tudo realmente muito, muito conectado. Isso é lindo, né? É isso.
é esse equilíbrio mesmo, né? Que a gente busca do Uhum, físico, do mental e do emocional, né? Até a gente uhum, não, se a é gente isso. conseguir equilibrar esses três corpos, a gente também, consequentemente, a gente deixa a nossa intuição mais ativa, né? Então, no momento que a Verdade. gente consegue a nossa intuição a partir desse equilíbrio dos três corpos, a gente também para de fazer colocar essas desculpas, né? E tomar as Uhum. decisões mais assertivas na vida, né? Nesse conjunto que você pega entre o físico, o mental e o emocional, né? Então é por isso que é tão importante, sim, que você esteja com a gente aqui hoje, que você faça parte desse elo, porque o físico, que também inclui a nutrição desse corpo, desse físico, é essencial. Não adianta nada também você trabalhar o seu espiritual, né? Ah, eu vou trabalhar meu autoconhecimento e É, a engrenagem de isso se mover, né? é É verdade. bem, É um né? conjunto, né? Uhum, exatamente. É isso É que a gente isso, falou. Beck. É lindo. Autoconhecimento é evolução e realmente, né? Autoconhecimento Uhum. sobre os corpos e como ele, porque a gente às vezes tem uma pessoa que é muito mental, que está muito focada no trabalho e não está olhando para o físico, uma pessoa que está ali só malhando, só cuidando do físico, mas está deixando o emocional de lado, né? Então, cada pedacinho dessa engrenagem é importante, né? E é um passinho de cada vez, não se preocupando aquela coisa de querer ser a Mulher Maravilha ou Super-Homem, né? Para dar conta de tudo ao mesmo tempo. É um pouquinho de cada vez, é fazendo essas trocas. Eu quero muito, não sei se você pode depois passar para a gente, se você já tem no seu canal também, sobre esses chás, que eu amo chá, eu acho que ajuda muito também na ansiedade. Então, se depois você Eu colo... puder passar. Claro, eu fiz um post, tem um tempinho, eu vou até procurar para te mandar, onde eu falo sobre chás que ajudam muito no processo de sono e relaxamento, que tem essa relação com a ansiedade. Eu postei já, inclusive, sobre isso, mas eu te mando sim, com certeza, porque é legal dividir isso. E uma coisa, a gente tem que já finalizar, que a Carolzinha falou ali, né? Mas uma coisa só para fechar, que eu aprendi isso com a Lígia, inclusive, né? Que o que a gente não trata aqui, né, no nosso corpo, ele acaba se transformando em doença. Então, a gente tem que cuidar da mente e a gente tem que cuidar do que se come, né, para que a gente tenha aí harmonia ou completa harmonia do corpo, mente e espírito, né, como você mesmo comentou. Exatamente. Bom, então eu gostaria muito de agradecer. Nossa, adorei a aula. Foi uma Também. master sobre nutrição, sobre o que fazer, o que não fazer, como nos ajudar nesse momento de ansiedade. Para vocês que estão acompanhando a gente, a Marcela, ela é nossa palestrante, que vai trazer muito mais sobre a nutrição no controle da ansiedade. Ela também vai dar uma oficina, né, com uma receita Sim. maravilhosa também para diminuir a ansiedade. Então, fique com a gente, adquira o seu passaporte para fazer parte dessa corrente, para a gente poder trabalhar o físico, mental e emocional. Amei, Má, muito grata por tudo, em todo o ensinamento, toda a aula foi incrível. Acho que quem acompanhou, eu sei que a galera que entrou ficou do começo ao fim, porque realmente é essencial para a gente seguir nesse caminho que a gente está. Muito obrigada. Ai, eu fico extremamente lisonjeada, gente. Vocês não sabem o quanto eu tô feliz em participar disso, de verdade. Assim, tô dedicando toda a minha energia boa. E como a Beca falou, gente, compra passaporte. É um evento que tá lindo demais. Tem um profissional lindo, super competente, com assuntos extremamente relevantes. Tem uma palestra minha sobre esse tema de ansiedade. Tem a oficina culinária também da nutrição na ansiedade. E, Beca, obrigado, gratidão enorme por estar aqui. É um prazerzão enorme falar com você. Você tem uma luz incrível. E eu acho que não é à toa que as pessoas que são assim se conectam, né? Então, gente, obrigada por ficar aqui, por assistir, pelos comentários. Também, quem tiver dúvida, curiosidade, eu estou super aberta. Pode ir no meu Instagram, pode falar comigo. E eu espero encontrar vocês no festival, hein? Com certeza. Obrigada, gente. Boa noite e até amanhã. Beijo, Má. Tchau, Beijo. gente. Obrigada. Obrigada.
Ai, eu fico extremamente lisonjeada, gente. Vocês não sabem o quanto eu tô feliz em participar disso, de verdade. Assim, tô dedicando toda a minha energia boa. E como a Beca falou, gente, compra passaporte. É um evento que tá lindo demais. Tem um profissional lindo, super competente, com assuntos extremamente relevantes. Tem uma palestra minha sobre esse tema de ansiedade. Tem a oficina culinária também da nutrição na ansiedade. E, Beca, obrigado, gratidão enorme por estar aqui. É um prazerzão enorme falar com você. Você tem uma luz incrível. E eu acho que não é à toa que as pessoas que são assim se conectam, né? Então, gente, obrigada por ficar aqui, por assistir, pelos comentários. Também, quem tiver dúvida, curiosidade, eu estou super aberta. Pode ir no meu Instagram, pode falar comigo. E eu espero encontrar vocês no festival, hein? Com certeza. Obrigada, gente. Boa noite e até amanhã. Beijo, Márcia. Beijo! Obrigada. Obrigada!